O ex-diretor da Polícia Federal, Rodrigo de Melo Teixeira, foi preso em operação da PF por envolvimento em esquema de corrupção em órgãos ambientais. Em 2018, ele foi superintendente da Polícia Federal de Minas, mesmo período que Jair Bolsonaro sofreu atentado com a facada. O Victor Salina vem agora nos trazer mais detalhes dessa prisão. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Oeste, segunda edição. É isso, Rodrigo de Melo Teixeira, ele foi preso pela Polícia Federal em uma operação, uma mega operação chamada Rejeito. O que eles estavam investigando, né? Recebimento de propina para facilitação, para o quê? Exploração do meio ambiente, de minério de ferro, e ele seria um desses envolvidos, né? Mas esse nome é bastante conhecido e eu vou mostrar aqui para a nossa audiência. Para começar, Geisiano, o que aconteceu, né? Segundo a Polícia Federal, ele, entre outros investigados, ao total foram 22 presos, eles recebiam propina, faziam lavagem de dinheiro, tudo isso para conseguir licenças ambientais em lugares de áreas tombadas, áreas protegidas, para que se explorasse então o minério de ferro. E atualmente ele ocupava o cargo de diretor do Serviço Geológico do Brasil, mas aí ele teve ligações com diversos governos petistas, né? Em várias vezes ele ocupou o cargo de policial federal de 1999 até 2024, mas entre esse período de 2015 a 2016 ele foi secretário de Defesa Social de Minas Gerais na gestão de Fernando Pimentel, governador petista do estado naquela época. E também de 2016 a 2018 ele ocupou outro cargo na gestão pública, que ele presidiu a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Aí voltando para 2018, é importante aqui salientar a nossa audiência que ele foi o superintendente estadual da Polícia Federal no estado de Minas Gerais, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, durante aquela campanha de 2018, recebeu aquele atentado, uma facada, e ficou gravemente ferido. Ele foi um dos responsáveis, então, pela investigação para que se achasse o culpado, né, de todo aquele atentado. E depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito, rapidamente o exonerou do cargo. Entre 2023 e 2024, aqui a gente já está falando do terceiro mandato do governo Lula, ele foi nomeado, então, para ser o diretor administrativo da Polícia Federal, ficando um ano no cargo. E agora que ele atuava, né, como diretor do Serviço Geológico do Brasil. Ao todo, Geisiane, essa operação da Polícia Federal atingiu todo o país, né? E tem outro nome também bastante importante, o Caio Mário Seabra Filho também foi preso. Ele ocupava o cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração. Ao todo, no país foram 79 buscas e apreensões pela Polícia Federal e 22 prisões nessa operação chamada Rejeito. Geisiane, eu volto com você. Fabi, é interessante porque, bom, a gente está vendo aí esse esquema de corrupção e ele está sendo acusado disso, mas é interessante também, Fabi, porque ele tem ali uma longa história com o PT. PT, a gente sabe muito bem, adversário político do bolsonarismo, e ele envolvido ali na investigação em relação à tentativa de assassinato do presidente. E só para a gente trazer aqui para a nossa audiência, Fabi, entre 2015 e 2016, ele foi o secretário da Defesa Social de Minas Gerais durante a gestão do Fernando Pimentel. Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento da Dilma. Estou trazendo isso aqui para a gente entender que ele está na máquina pública aliado ao PT há bastante tempo. Aí a gente vai entender que não é à toa as reclamações do presidente Bolsonaro em relação à investigação de Adélio Bispo, né, o tal do lobo solitário. Se eu fosse opinar, né, de verdade na justiça, se a gente tivesse essa força, os meios de ação, infelizmente, estão dominados, mas o correto seria reabrir, né, as investigações de algo que nunca ficou muito bem respondido, por mais que digam para nós que está sim bem respondido, que é a investigação de Adélio Bispo, né. Não dá para a gente deixar de lado essa ligação do delegado, que então estava responsável pela investigação, com o Partido dos Trabalhadores. Já temos a informação que é confirmada que Adélio tinha ligações com o PSOL. E agora o delegado com o próprio PT, e aí ele tem ainda um prêmio, ele recebe um prêmio, ele é promovido em 2024 pelo governo Lula, que o coloca em um cargo que, né, como nem tudo acaba indo conforme eles determinam, provavelmente foi pego em mais um esquema de envolvimento de PT e etc, e tem a ver com o meio ambiente.
é interessante esse time também, porque a gente vai ter lá o Lula, segunda-feira, na ONU, dizendo algo né, de responsabilidade com o clima. E aí a gente tem aqui o delegado da Polícia Federal, mais o diretor justamente deste setor, né, que fala aí de mineração e etc., de ordens, envolvido com o PT, envolvimento no governo Lula, e que está recebendo propina hora, não é? Hora. Se tivéssemos um país minimamente sério, como eu falei, as investigações seriam reabertas, o Adélio Bispo deveria ser investigado novamente, os seus advogados também, e essas ligações, né, deveria ser esclarecido. Por que somente as pessoas ligadas à direita que não podem ser nomeadas para o cargo? Vamos lembrar aqui de Ramagem, que até hoje é um perseguido, agora sim, um perseguido político, né, justamente por ter proximidade com o presidente Bolsonaro, e devido à facada, né, não foi depois, não foi antes. Esse pessoal aí, ó, longa data, deve muita fidelidade, muito favor ao PT. Serrão, ainda sobre o Rodrigo de Mello, é importante a gente colocar que entre 2019 e 2022, ele era secretário adjunto de segurança do Alexandre Calil, lá em Belo Horizonte. Então, eles estavam ali, a gente precisa também trazer essa informação aqui, porque a gente sabe que as últimas gestões à esquerda em Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, foram completamente desastrosas, e o Calil sempre também foi um aliado do Lula. Então, a gente roda e para no PT. Pois é, por isso que tem que acompanhar essa história com muito cuidado, porque ela tem a ver, não é com o meio ambiente, ela tem a ver com a questão das terras raras. E quem é que está comprando briga sobre essa questão das terras raras? A turma do Lourão. Então, será que essa investigação agora atende a um interesse dos Estados Unidos ou atende a um interesse paroquial, político, local, para mexer com um grupo que é adverso do PT? São questões que precisam ser respondidas. Aqui no Brasil, ninguém é perseguido judicialmente sem um motivo político. E esse é o ponto. A juristocracia, ela atende todos os fregueses. Quando interessa, ela tornou o presidente Lula condenado. Quando interessou, mudou o vento, ela tornou o presidente Lula descondenado. E agora o presidente Lula é parceiro dessa mesma juristocracia. Então aqui tudo muda ao sabor do vento. Se daqui a pouco entrar um outro modelo de gestão do país, pode ser que tenhamos surpresas dessa gestão juristocrática. O fato concreto é: o Brasil precisa de uma ampla reforma do seu poder judiciário. Teremos que pensar na próxima legislatura na criação de um comitê judiciário do Congresso Nacional Brasileiro para avaliar e reavaliar tudo o que está acontecendo nesse país. Nada que ocorre por aqui hoje obedece a qualquer normalidade do que você possa chamar de senso de justiça. Desconfie de toda e qualquer perseguição, seja para que lado ela aconteça.